Bom, ao longo da história, o que fez a família real britânica possuir esse destaque, né, internacional e até relacionado a outros tipos de monarquia é, a sua tradição de ser uma das monarquias mais antigas do mundo, e a outra, o poder de influência que essa monarquia teve ao longo dos séculos. Ela foi a monarquia que teve os maiores absolutismos, com o Henrique VIII, que implantou inclusive uma transformação religiosa com o ato de supremacia, é, que criou a Igreja Anglicana, né, em 1434, e depois de tudo a expansão, que esse fortalecimento político, né, dos regimes absolutistas, da Rainha Elizabeth Tudor, que foi a primeira Rainha Elizabeth, ela começou a expandir os poderes da Inglaterra. Ela venceu os espanhóis, então a Marinha Espanhola, que era declarada invencível armada, e a Rainha Elizabeth da Inglaterra conseguiu vencê-los. Então tem toda essa estrutura de expansão que a monarquia inglesa implantou. Isso no século XVII, depois também com os Stuarts, e no final, né, na época do Iluminismo, a Inglaterra fez as suas grandes revoluções, a Revolução Industrial, que expandiu mercados, né, tanto consumidor quanto fornecedor de matéria-prima, e os locais de influência da Inglaterra. Depois, com a Segunda Revolução Industrial, no século XIX, vem a parte mais forte dos ingleses, que eles passaram a dominar uma série de regiões da África e da Ásia. E isso ficou conhecido como neocolonialismo. Tanto que a Rainha Vitória, da Inglaterra, ela falou uma frase que ficou eternizada, né? Aliás, é atribuída a ela, essa frase. E ela disse que o sol nunca se punha no Império Inglês. Então, enquanto na Inglaterra, né, na Europa, estava anoitecendo, o sol estava nascendo na Austrália, por exemplo, que também era um domínio inglês. Então, a Inglaterra tinha espalhado reinos, né, domínios políticos, econômicos, ao longo do mundo todo. E isso ficou muito marcado. Então, essa monarquia ela não se desfez e passou a ampliar o seu poder político, o seu poder econômico, bélico, o seu raio de influência, seja em qualquer setor. E também ficou manchado por algumas passagens, né? O apartheid, por exemplo, é uma delas. Aquele domínio sobre a Índia, que teve até as relações com o Mahatma Gandhi, fizeram com que a Inglaterra tivesse esse destaque. E acho que nesses últimos tempos, a Margaret Thatcher, que foi uma primeira-ministra que governou de uma maneira bem fortalecida, bem conservadora, ela ganhou o apelido de a Dama de Ferro, que inclusive tem um filme que é muito bom. Então, a Inglaterra teve sempre grandes líderes em momentos oportunos, né? Henrique VIII, Elizabeth I, Tudor, a Rainha Vitória, Margaret Thatcher. E o mais interessante é que esses grandes ícones, em uma grande monarquia tradicionalista como é a inglesa, são os ícones femininos. E isso é muito, muito interessante, muito bacana, porque as mulheres fizeram sempre a Inglaterra se colocar como uma grande potência. Isso daí para uma sociedade conservadora como é a inglesa é algo a se analisar com uma atenção maior, principalmente nessa época de movimentos que lutam pela igualdade, né, busca dos direitos e não de privilégios, de direitos das mulheres é algo que chama bastante atenção. Então isso daí também é muito interessante, muito importante.